A lenda da Vitória Régia é muito popular no Brasil, principalmente na região norte. Diz a lenda que a lua era um deus que namorava as mais lindas jovens índias. E sempre que se escondia, escolhia e levava algumas moças consigo. Em uma aldeia indígena, havia uma linda jovem, a guerreira Nayá, que sonhava com a lua e mal podia esperar o dia em que o deus iria chamá-la. Os índios mais experientes alertavam Nayá, dizendo que quando a lua levava uma moça, essa jovem deixava a forma humana e virava uma estrela no céu. No entanto, a jovem não se importava, já que era apaixonada pela lua. Essa paixão virou obsessão no momento em que Nayá não queria mais comer nem beber nada, só admirar a lua. Numa noite em que o luar estava muito bonito, a moça chegou à beira de um lago. Viu a lua refletida no meio das águas e acreditou que o deus havia descido do céu para se banhar ali. Assim, a moça se atirou no lago em direção à imagem da lua. Quando percebeu que aquilo fora uma ilusão, tentou voltar, porém não conseguiu e morreu afogada. Comovido pela situação, o deus Lua resolveu transformar a jovem em uma estrela diferente de todas as outras. Uma estrela das águas, a Vitória Régia. Por esse motivo, as flores perfumadas e brancas dessa planta só abrem no período da noite. Em outra versão dizem que era uma deusa, e não um deus da lua. A deusa Jaci, mas ambas as versões, sendo um deus ou uma deusa, têm o mesmo desfecho, Nayá se tornando a Vitória Régia. Deus dos Campos Abertos, um dos 7 monstros lendários. Ele é uma serpente com 2 antenas, que sobe e desce rápido de árvores a caça-pássaros. Hipnotiza-os com as suas antenas e depois os come. Por isso, é também chamado de Senhor do Ar. Diziam também que ele gostava de roubar coisas dos outros e esconder numa caverna perto de uma montanha, sem que as pessoas percebessem. Aí, acabava todo mundo se acusando. Para acabar com as maldades de Moná e seus irmãos, a jovem Porace fingiu estar apaixonada por ele e disse que queria se casar. Mas, antes queria conhecer os outros irmãos. Ela e o povo das aldeias aprontaram uma armadilha para prender os espíritos do mal dentro da caverna. Moná a deixou sob os cuidados de Teju Jagua e saiu para buscar o resto de seus irmãos, Moitui, Yazi e Ateré, Curupi, Luizon e Auau. Quando ele finalmente trouxe todos eles, começaram os rituais de casamento e houve festa. Os irmãos ficaram completamente embriagados e foi nesse momento que Porace tentou fugir da caverna, que estava fechada por uma pedra enorme. A serpente impedia-a de sair e a jogou de volta à caverna dentro. Porace gritou para alarmar as pessoas que estavam esperando lá fora. Sabendo que ela não conseguiria sair, ela ordenou que as pessoas queimassem a caverna, mesmo com ela dentro. Assim, com o sacrifício de Porace, o mal diminuiria no mundo. Os deuses, vendo o esforço da jovem, elevaram a sua alma e a transformaram em um pequeno, mas intenso ponto de luz destinada a acender a luz da aurora. Assim explicam no folclore guarani o surgimento da estrela de alva ou Vênus no céu. A cabra cabriola era uma espécie de cabra, meio bicho, meio monstro. Era um bicho que deixava qualquer menino arrepiado só de ouvir falar. Soltava fogo e fumaça pelos olhos, nariz e boca. Atacava quem andasse pelas ruas desertas nas noites de sexta. Mas, o pior era que a cabriola entrava nas casas, pelo telhado ou porta, à procura de meninos malcriados e travessos, e cantava mais ou menos assim, quando ia chegando: "Eu sou a cabra cabriola aqui. Como meninos aos pares também comerei a vós uns carochinhos de nada." As crianças não podiam sair de perto das mães, ao escutarem qualquer ruído estranho perto da casa. Podia ser qualquer outro bicho, ou então a cabriola, assim era bom não arriscar. Astuta como uma raposa e fétida como um bode, assim era ela. Em casa de menino obediente, bom para a mãe, que não mijasse na cama e não fosse traquino, a cabra cabriola não passava nem perto. Quando no silêncio da noite, alguma criança chorava, diziam que a cabriola estava devorando algum malcriado. O melhor nessa hora era rezar o Pai Nosso e fazer o sinal da cruz. Considerada mais temida que o lobisomem e a mula sem cabeça, que são mitos vindos de fora há muito mais tempo,
A cabra cabriola logo se tornaria o consolo das mães, já que não precisavam se esforçar muito para fazerem seus filhos a irem para a cama cedo. Para os pequenos era o maior pesadelo. São muitos e coisa regular os contos populares em que figura a cabra cabriola em ação. Os testemunhos de época logo se tornavam valiosos meios para as mães colocarem na linha seus filhos. Monã ou Mona é conhecido na crença tupi-guarani como o Deus criador do mundo, do céu, da terra e dos seres vivos. A representação de Monã é como algo infinito. Para os índios das nações falantes das línguas tupi-guaranis não há noção do paraíso cristão, nem céu, nem inferno como nas crenças cristãs e sim a terra sem mares, local onde eles vivem com os seus ancestrais e deuses, sem guerra, fome ou qualquer mazela humana. Monã criou o céu, a terra, os animais e os homens. Vivia entre os homens na terra e os amava como a filhos. Mas os homens começaram a viver conforme seus desejos, esquecendo de Monã e seus ensinamentos. Monã não gostou da ingratidão e das maldades praticadas e deixou a terra e os homens. Enviou o Tata, o fogo, para incendiar tudo. O incêndio foi tão grande que criou depressões e elevações no solo, surgindo assim as montanhas. Irim-Magé foi a única pessoa a se salvar do grande incêndio, pois estava na terra de Monã. Irim-Magé, chorando, questionou Monã: "Você, meu pai, deseja acabar também com o céu? De que me serve viver sem alguém semelhante a mim?" Monã, por compaixão, enviou uma forte chuva para apagar o incêndio. As águas dessa chuva não tinham para onde escoar, e formaram um lago imenso, chamado Paraná. O mar e suas águas são salgadas, devido à mistura com as cinzas do incêndio. Monã, vendo a terra ficar bonita novamente, deu a Irim-Magé uma mulher para que pudessem povoar a terra com seus filhos e que esses fossem melhor que os primeiros homens. Deste casal, entre outros, nasceu um grande Caraíba, homem de maravilhoso saber, e que pelas obras prodigiosas que fazia era denominado Mairi-Monã. Dentre as lendas que fazem parte do folclore brasileiro, a lenda do diamante é uma que não é tão conhecida, e que conta a origem de uma das pedras mais valiosas do mundo. De origem indígena, tal como a lenda da mandioca, ou a lenda do sol e da lua, essa bela história faz parte da cultura brasileira, principalmente da região centro-oeste. Reza a lenda que, em uma tribo indígena do interior do centro-oeste, vivia um casal muito amável e belo, composto por Itajibá, um guerreiro forte e corajoso, cujo nome significa braço forte, e Potira, uma jovem moça, cujo nome significa flor. Ambos viviam felizes e tranquilos, até que um certo dia, a tribo em que vivam foi atacada, e o guerreiro Itajibá foi chamado à luta junto com os demais rapazes da tribo, os quais subiram na canoa e partiram rio acima. Na despedida, Potira foi muito forte, e não chorou, embora estivesse triste por se despedir de seu grande amor. Ao longo da espera, a bela moça ia todos os dias à margem do rio para esperar seu amado, confiante de que ele retornaria para seus braços e para sua tribo. E, mesmo com a longa espera, não desanimava um dia sequer. Contudo, no dia em que os guerreiros voltavam, Potira estava na margem, feliz e radiante por ter seu amado de volta, o que infelizmente não aconteceu. Ela foi informada que ele havia morrido na batalha, em que lutou bravamente ao lado de seus colegas. Ao saber da notícia, a Índia passou a chorar descontroladamente, por todos os dias de sua vida às margens do rio. Tupã, o deus dos indígenas, comovido ao ver o sofrimento da moça, transformou suas lágrimas em diamantes, pedras cristalinas e de brilho intenso, que se misturaram à areia e cascalho dos rios, onde até hoje podem ser encontrados, relembrando o amor entre Itajibá e Potira.